Olá, seja bem-vindo você, dono de negócio, dona de negócio, a mais essa aula, onde eu vou te dar mais um passinho para você entender como ser reconhecido pelo seu cliente final, pelo seu consumidor, e entender como fazer o seu negócio cada vez mais lucrativo. O meu nome é Gabi Schmeisser, eu sou mestre, professora e gestora de marketing estratégico. E a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, vai ser para entender como você consegue cobrar mais pelo seu negócio sem perder os seus clientes. Por que existe uma diferença de precificação tão grande, muitas vezes grande, entre profissionais com competências intelectuais tão semelhantes? O objetivo da aula de hoje é você entender qual é o problema nessa precificação, o que você está fazendo de errado, para a gente conseguir entender, então, fazer o diferente, como fazer diferente, e aí eu vou te dar mais uma dica final para você realmente fechar com chave de ouro todo o seu passo a passo de precificação. Antes de mais nada, para a gente começar, onde que é o problema na precificação, né? Como é que eu faço para cobrar mais, porque eu não consigo? O problema está onde? De longe, não está na hora que você fala o preço para o seu cliente. A grande verdade é que seu cliente te compra muito antes. Ele já te deu o preço muito antes desse momento em que você vai falar, quanto custa? Custa 200, custa 100, custa 50, custa 300. Enfim, esse passo de dar o preço não é nesse momento que você está errando. Fica tranquilo com relação a isso. É muito antes disso. Aí você vai falar assim, então tá no famoso posicionamento. E aí eu vou falar para você que é antes ainda do posicionamento. O posicionamento é primordial, é algo importantíssimo que a gente sempre fala no marketing como algo como uma característica sine qua non para você conseguir apresentar aquilo que você está vendendo, principalmente como serviço, né? Então, você precisa de um posicionamento muito bem desenhado, alinhado com o seu público-alvo. Perfeito, é isso mesmo. Agora, antes do seu posicionamento, porque o posicionamento é uma reflexão da sua atitude. Não tem jeito, não tem como eu falar para você se posicionar da maneira A ou B, para você se colocar de acordo com o que a sua persona espera de você, se você não tem a atitude necessária para isso. E essa atitude, então, aí está a raiz do problema do preço. Nossa, Gabi, mas isso tem a ver com precificação? Tem tudo a ver com precificação, principalmente quando eu apresento outra temática para micro e pequenos empreendedores, que vocês são o garoto propaganda do negócio de vocês. Então, essa parte da atitude de vocês é importantíssima. E a atitude, geralmente, ela é destruída, derrubada, pelo que a gente conhece como as crenças limitantes. E aí você vê aquele amigo, né, que fez a mesma faculdade que você, ou fez o mesmo curso que você, e ele cobra 3 vezes mais. Isso é só marketing, isso é só gogó. Muitas das vezes, esse cara é muito competente. Talvez não é tão competente quanto você, mas a atitude que ele demonstra frente ao paciente, frente ao cliente, ao consumidor final dele, é muito mais convincente do que a sua. E isso eu sei que é uma balançadinha que a gente tem, mas é a mais pura verdade. Isso muitas vezes acontece por quê? Por causa das nossas crenças limitantes. E que crenças são essas limitantes? Crenças limitantes é tudo aquilo que vai impedindo você, construindo murinhos, barreiras para você não conseguir alcançar o teu objetivo. Aí você fala assim, não, mas também, né, fulano, ele é super despojado, e é por isso que ele consegue se vender assim. Crença limitante. Ou você fala, não, mas também ele é muito mais novo do que eu, ou muito mais velho do que eu, tem muito mais experiência, ou tem muito mais dinheiro para investir nisso ou aquilo. Cada hora você vai dando um motivo. Mas também não tem a metade do problema que eu tenho. Você vai dando justificativas. E isso porque essas crenças limitantes, elas vão alimentando uma das 4 emoções básicas que nós temos como seres humanos. Como seres humanos, as 4 emoções básicas que nós temos é sentir raiva, é sentir tristeza, alegria e a 4ª, medo. Quando a gente fala de medo, o medo é altamente alimentado pelas nossas crenças, pelas crenças limitantes. São crenças que estão dentro da nossa cabeça, que nos impedem de progredir, porque a gente fala que não. E quando a gente diz de medo, né, existem alguns medos estudados na literatura. Existem pelo menos 6 medos que são comuns a toda a humanidade. Dentre esses 6 medos, os medos comuns que a gente encontra dentro do empreendedorismo, né, quem está começando a trabalhar como dono de negócio e precisa, de uma certa forma, se expor, vender o seu produto, vender o seu serviço, é o medo da
quebra, né? Medo da pobreza. É você falar, caramba, eu vou investir, vou me apresentar, vou colocar dinheiro, e aí eu quebro minha família, vou ficar pobre, não vou ter dinheiro para nada. Esse medo, ele cerca as pessoas por diversos motivos. Não vou entrar aqui no quesito histórico do medo que sempre é entregado por guerras, por pandemias, que a humanidade vem passando. Mas falando desse medo específico, o medo de ficar da pobreza, ele é muito forte dentro do empreendedorismo. E aí você tem outro medo, que é o medo da crítica. É o medo de, pô, o que vão falar de mim? Né? Vão me achar inconveniente? Ou será que vão me criticar muito? Vão me julgar pelo que eu estou fazendo? Esses dois medos, e aí falando do sentimento de ter medo, né? E o que isso tem a ver com precificação, Gabi? Tudo eu vou chegar lá. Sem isso não adianta você fazer o melhor produto, serviço do mundo, porque você não vai conseguir vender. Porque a primeira coisa que as pessoas compram não é o seu produto, não é o seu serviço. É você. Por isso que é primordial essa etapa. Então, nesse momento, quando as pessoas têm esse medo de crítica, medo muito forte das críticas, medo muito forte da pobreza, elas acabam tendo 4 reações possíveis com medo. Os coachings internautas, né, falam que o medo só gera 2 reações, que é você travar ou você tomar uma atitude. Mas não é verdade. Há 4 reações também estudadas. Quando as pessoas têm medo, elas podem travar. E aí você pode pegar alguns exemplos que você tenha na sua vida pessoal, de algum amigo, por exemplo, uma situação drástica, né? Um assalto. Tem gente que fala, eu travei, eu não consegui fazer nada. Tem gente que já fala o quê? Que fugiu. É você correr. É a fuga daquele problema, o medo causa isso. E tem mais outras 2 ações possíveis. Uma delas é atacar, e aí quantas vezes você fala, e muito falado sobre isso, né? Nunca reaja a um assalto, porque tem gente que na hora do medo tem a reação, a atitude de atacar, de ir para o ataque, um ataque físico mesmo, né? E a outra atitude que pode ser tomada quando a pessoa tem medo é ela tomar uma ação sobre este medo, ou seja, agir de forma consciente para ter uma solução. Isso você pode dar outros exemplos também, às vezes numa reunião, num encontro, a pessoa fala alguma coisa dentro de uma reunião com uma diretoria, te pergunta, eu travei, eu comecei a falar, comecei a travar. Quanta gente não acontece isso, né? Que você conhece, gente, eu não consigo, eu travo. E aí a pessoa começa a colocar um monte de empecilhos. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo disso, eu tenho medo. São os medos, as crenças limitantes. Você fala, também isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu não mereço. As crenças limitantes vão cada vez mais empoderando esses medos, fortalecendo esses medos. E na maioria da população, o que acontece? A pessoa trava, ela não faz nada, não toma nenhuma atitude sobre aquilo. É isso mesmo, aí a crença limitante só cresce, né? Não é para mim, eu vou ficar aqui quietinha. Ou então ela foge. Ela foge, não deu. Empreender no Brasil é realmente muito difícil, não dá. Eu não estou aqui, de uma forma alguma, denegrindo as pessoas que, por algum motivo, pararam de empreender. Não é isso, não é esse o foco. Mas o foco é, tudo é muito difícil, e aí começa a se vitimizar, fala que não dá, e aí faz o quê? Foge. Não dá, empreender no Brasil não dá, não é para mim. E os dados não negam, né, as estatísticas, porque é exatamente isso que acontece na grande maioria. As pessoas acabam parando de investir, parando de empreender, porque muitas das vezes as crenças limitantes vencem elas. E, Gabi, o que isso tem a ver com preço? Tem absolutamente tudo a ver com preço. A primeira coisa que as pessoas compram de você é a atitude. É a forma como você se apresenta. Eu estou falando aqui para, se você, por exemplo, se você está, mas eu trabalho no meio corporativo. Então, se você quer ser um líder, é a mesma coisa. Você pode trazer isso para dentro do seu negócio, inclusive. A primeira coisa que o liderado, ele vê no líder é o que é a atitude, a maneira como como ele fala, como ele se porta, o que ele traz no sorriso, no olhar. Então, isso tudo constrói a sua precificação com toda certeza. Com toda certeza. E aí, quando eu disser para você, no final dessa aula, o pó do pirim-pim-pim, um grande diferencial, você vai ver, você vai entender por que a sua atitude é tão fundamental. E aí, Gabi, como eu faço para reverter as crenças limitantes, a minha atitude, como eu faço para reverter esse medo de ser criticada, esse medo de ser rejeitada, para construir, assim, uma precificação melhor, para aumentar o meu ticket médio? Como eu faço para superar essas ações? E aí, o passo a passo
Para isso, começa com uma palavra que é muito clichê, mas eu gosto de dividir ela. A superação. Mas não é superação, você tem que se superar os seus medos. Não, é uma superação. É uma ação grandiosa, uma ação fora do contexto do que você já vem aplicando. E quando eu digo isso, parece que é uma coisa simples, né? Mas não é. Não é nada simples e não é nada trivial. Ah, mas isso então, isso que você está falando é óbvio. Não, não é óbvio que a maioria não faz. É um simples que precisa ser dito, que precisa ser ensinado. Por exemplo, se você faz uma campanha, ou se você se expôs, colocou numa rede social, se você começou a vender, e aí você não deu certo. Qual é a primeira ação que as pessoas pensam? Isso não é para mim mesmo. Não foi isso que eu queria. Tá vendo? Agora isso deu tudo errado. Aquele pessimismo, aquela montanha de atitude, de pensamentos, de crenças que vão limitar a sua ação, que pode te levar a um progresso melhor. E aí, o que você faz? Nesse momento, você vai lá e você cai. Você fica triste, aí que lembra das quatro emoções do que o ser humano tem? A tristeza, a raiva do cliente, a raiva do mercado, a raiva do governo, a raiva do universo. Então, a superação é fazer diferente do quê? O que eu poderia ter feito melhor do que eu fiz? Onde eu poderia ter propagado melhor? A minha comunicação não ficou clara? O que eu fiz dentro dessa campanha é um exemplo de uma super ação daquilo, porque a grande verdade é que o esforço que você vai ter para ficar com raiva, para ficar triste, é exatamente o mesmo esforço, né, dentro da sua cabecinha, para você, o mesmo trabalho mental para você superar, para você gerar resultado para o seu negócio. Então, isso parece um processo simplório, mas isso muda tudo na hora que você dá de cara com uma derrota ou com algum tipo de fracasso dentro do seu negócio. E ao invés de você culpar muito, você fala assim, agora eu estou culpando muito, o que eu posso fazer diferente? Você começa a anotar o que eu posso fazer diferente. Então, vamos entender como é essa construção desse passo a passo, né? Como é a construção do seu preço. E aí, a primeira coisa que eu preciso falar para você é que o preço ele é feito de formas diferentes, né? Quando eu falo de formas diferentes, tem estratégias e metodologias. Quando a gente fala de estratégia, a primeira coisa que a gente precisa se ambientar é que existe um tripé, que são os 3 Cs mundialmente conhecidos. É você entender o seu custo, o seu concorrente, o seu cliente. Então, eu vou muito focar em cima de cliente. Quando eu falo de cliente, e mais à frente eu vou entrar em concorrência também. Quando eu falo de cliente, eu quero que você entenda qual é a percepção do seu cliente sobre o seu negócio. Quando a gente fala de percepção do cliente, isso é fundamental. Quando eu falo de atitude, né, falando de atitude, o que você precisa fazer para você apresentar melhor o teu produto, o teu serviço, você é a garota propaganda, o garoto propaganda do teu negócio, beleza, até aqui ótimo. Agora, quando eu falo da percepção do seu cliente sobre o seu negócio, há 2 fatores distintos. Falando de percepção, a percepção sobre fatores tangíveis e sobre fatores intangíveis. Tangíveis é aquilo que a gente pode mensurar, aquilo que a gente pode tocar, é perceptível aos olhos. Intangível não é perceptível aos olhos. E é nisso que faz toda a diferença. O que é o tangível? O tangível, por exemplo, é a qualidade do teu produto, aquilo que você vende, né? É a sua especificação, a sua formação. Eu sou formado pelo curso XYZ. É o seu produto em si, a qualidade em si do que você usa. Eu faço um tipo de massagem, eu faço um tipo de produto de programa de estética, e eu uso o produto XYZ, que é muito bom, o melhor produto do mercado. Isso é tangível. As pessoas conseguem avaliar que realmente é o melhor produto. Se elas forem pesquisar no Google, elas vão achar, né? Se elas forem procurar um com os outros no boca a boca, com influenciadores, esse produto realmente é o melhor, este curso, esta formação é a melhor. Tudo isso é tangível, é mensurável de você entender. A sua identidade visual, né? A apresentação ali da sua rede social, do seu site, é tangível. Você vê, poxa, uma cara de profissional, tá super legal, tá bacana, tangível. É importante? Importantíssimo. Não tem como a gente falar de benefícios, daquilo que é valor para o teu cliente, se você realmente não oferecer um produto, um serviço de qualidade efetiva. Agora, quando a gente vai na linha do intangível, aí que tudo muda. O intangível é o imensurável, né? Aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que o cliente fala, gente, que bacana, que legal, mas ele não consegue comparar.
entre profissionais diferentes, entre restaurantes, se você for falando de restaurante, de clínica, de atendimento. Cara, lá o atendimento é muito melhor. Olha, o atendimento é imensurável. É intangível quando a gente fala de atendimento. Às vezes, aquilo que é um método criado por você, só seu, uma especificidade que você incluiu, aquele cuidado que você tem com o cliente, a atenção que você dá, tudo isso são benefícios que você vai dando ao seu cliente que são intangíveis. E esses benefícios intangíveis, eles geram valor para o seu negócio. Muitas vezes, a comunidade que você criou, muitas pessoas têm uma comunidade, criam uma comunidade de apoio, por exemplo, lugares quando eu falo, até mesmo dentro de um ambiente, dentro daquilo que é a internet, né, um ambiente digital, você criou uma comunidade que as pessoas se apoiam, mas a comunidade é sua, tem valores seus ali incluídos, embutidos naquela comunidade. Isso é intangível. As pessoas não conseguem simplesmente copiar, porque é você, a sua essência. Então, a forma como você se posiciona, olha do posicionamento. Agora sim, a sua atitude é intangível. Entenda que a forma como você se apresenta, a forma como você mostra a sua clareza, como você é de verdade, sem ser uma figura, né, um avatar. Não estou falando só contra avatar, muitas empresas usam avatar, estou falando de micro e pequenos empreendedores, sem ser algo fictício, sendo você mesmo, com a sua identidade, entendendo seu público-alvo sempre, mas o seu posicionamento com a sua atitude, isso tudo vai gerar o quê? Aumentar a sua autoridade. Porque quando a gente fala de autoridade, tem critérios tangíveis e intangíveis, mas aquilo que é a visão de você mesma, como a sua personalidade, atraindo pessoas semelhantes que você analisou, é claro, que tem afinidade com o seu público-alvo, isso tudo fomenta a intangibilidade do seu preço. E quanto mais intangível, quanto mais características, benefícios intangíveis tem o seu preço, mais valor você agrega e melhor é a sua precificação. Maior é o seu preço. Você pode embutir preço em cima daquilo que você cobra. Por quê? Porque nós não queremos simplesmente produto por produto. Nós queremos toda a emoção que está cercando aquele serviço. É você que está cercando aquele serviço. Então, é o seu posicionamento. A intangibilidade vai gerar valor. E aí, quando você fala de intangibilidade, e é claro que eu estou falando tudo isso, né, de intangibilidade, de posicionamento, falando que você tem o seu público muito bem desenhado, né, que você desenhou as características do seu público, que tem uma afinidade com você, que isso é primordial, é importante, para que você não gere um personagem, porque não tem como você sustentar um personagem, ser garota propaganda de um personagem para o resto da vida. Isso não funciona. E quando é o momento de deixar claro para o seu cliente o seu preço? Falando de preço agora, né? Você está agregando valor. Quando é o momento de deixar claro para o seu cliente o preço do seu produto? Antes, durante e depois da venda. Por que antes, durante e depois da venda? Porque é a demonstração do valor agregado. Quando eu digo de precificação, preço, é muito importante que o preço seja claro, né? Porque é uma forma de você qualificar já o cliente. Olha, quem não pode pagar por isso não é o meu cliente. Você está gerando valor, está agregando valor para o cliente que pode pagar por aquilo. Agora, quando que é o momento de você passar preço para o seu cliente? Você está passando preço para o seu cliente na medida do momento que você está passando valor para o seu cliente. Quando você passa valor para o seu cliente, você ganha divulgadores gratuitos da sua marca, divulgadores gratuitos do seu negócio. Essa é a mais pura realidade. É assim que funciona. É quando você pensa num profissional, um prestador de serviço que você gosta muito, que você aprecia, que você fala, caramba, esse cara é muito fera, eu só faço com ele. Ou aquele cara que você fala assim, ó, não tenho dinheiro agora, mas quando eu tiver, eu vou fazer com ele. Essa pessoa, ela agregou, ela gerou valor. E esse valor, como é que ela agregou? Com um posicionamento. E esse posicionamento, ele só é conseguido através de uma atitude convincente, uma atitude condizente com o seu público final. Então, como empreendedora, o marketing pessoal, ele é fundamental. Nesse processo, o marketing pessoal é fundamental. Então, em que momento que eu vou passar o valor para o meu cliente? Que ele vai entender o meu valor? Que ele vai valorizar pelo aquilo que eu vou oferecer? Em todo momento.
Por exemplo, quando você constrói a sua autoridade pode ser construída de forma tangível e intangível. De que forma você constrói a sua autoridade de forma tangível, né? Como você constrói a sua autoridade de forma tangível? Através da sua formação, através do número de clientes, de pacientes que você atendeu, através de cases de sucesso que você tem, como consultor, por exemplo, quando você mostra ali o resultado, depoimento de pessoas, isso é tangível, as pessoas podem ver, podem assistir, elas podem, uau, caramba, que legal, muito bom. E de que forma você apresenta a sua autoridade de forma intangível? É a sua atitude, na sua apresentação pessoal, na roupa que você veste, na forma como você se posiciona, como você se coloca. Ah, mas eu tenho que estar muito bem arrumada? Não sei, depende do seu público final. Eu vou dar 2 exemplos aqui drásticos. Se você apresenta um produto para médicos, por exemplo, sim, você vai ter que se vestir de acordo com a perspectiva, né, a receptividade, a expectativa daquelas pessoas do público final, que são os médicos. Eles não querem ver uma pessoa aqui, sei lá, né, com uma roupa toda colorida, pessoas alternativas, talvez não seja o público. Agora, se você vai vender um produto, por exemplo, para skatistas, não adianta você querer vir aqui toda arrumada, toda na beca, né, toda engomadinha. Por quê? Você não vai se comunicar com o público de skatista. Você tem que colocar uma roupa adequada, né? Qual é o estilo, o tipo de roupa, né? A camiseta, é camiseta, é camisa, é boné. Tudo isso faz parte da sua apresentação pessoal e isso é intangível, por mais que seja visível, é intangível a sua atitude, a forma como você apresenta, como você se posiciona, como você se coloca. Isso tudo constrói a sua autoridade. E isso é fundamental para o seu posicionamento. A outra coisa que é fundamental para o seu posicionamento, para você apresentar valor em todo o tempo. E aí, gente, quando a pessoa pergunta o seu preço, ela vai perguntar o seu preço porque ela tem que te pagar. E não necessariamente porque ela vai pechinchar, entende? A pechincha, ai, tá muito caro. Se você está tendo esse problema com constância, está muito caro, você precisa reavaliar o seu público-alvo ou o seu produto ou serviço. Entende? Uma das duas coisas está errada. Se as pessoas estão reclamando muito, muito de preço, está muito caro, então avalia o seu serviço. Está condizente? Sabe se o seu preço está realmente muito caro para aquele público? Não, eu quero oferecer para esse público mesmo, o público está certo, o produto é esse, então talvez você precisa fazer uma pesquisa de mercado, porque a concorrência está muito mais barata. Beleza, é uma situação. Agora, também pode acontecer de você estar com um público errado. Você está com um produto super top, que era para uma classe média alta, por exemplo, o seu atendimento é muito bem qualificado, e você está oferecendo para uma classe B e C. As pessoas, não é que elas vão desvalorizar, é porque elas realmente não têm para pagar. E elas vão pechinchar, elas vão tentar, você está oferecendo. A culpa não é delas. Então, se coloca aqui no óculos de controle interno, a culpa é minha, o que eu posso fazer para melhorar isso? Qual é a super ação que eu posso tomar? Então, a outra coisa, quando a gente fala de posicionamento, além da autoridade, construção da autoridade, é a humanização. E a humanização vai ser o quê? Aquilo que são os seus valores, aquela que é a sua personalidade, seja você diferente como você é, do jeito que você é, né? O que o seu cliente valoriza, o que ele quer na sua história. Conta a sua história. A sua história é algo que ninguém pode reproduzir. Mas quando você reproduz ela com as técnicas certas, por exemplo, usando uma técnica de storytelling, contando uma história, pontuando os pontos principais, realçando aquilo que realmente toca no seu público final, que tem uma afinidade com a sua persona. Isso é o quê? É algo tangível, a sua história. O que é intangível? Da demonstração dos seus valores, da sua personalidade. É você sempre se apresentar. Isso tudo é você ser o garoto propaganda do seu negócio. Isso é fundamental, sim, porque as pessoas querem criar um relacionamento com você. Elas querem mais do que simplesmente uma venda. Isso constrói valor, a sua atitude, a forma como você se apresenta, como você fala. Isso tudo constrói valor para o teu cliente. Isso tudo eleva o seu preço. Quando eu falo de precificação, você vai começar a ver que as pessoas você vai ser preterido, você vai ser preterida. Então, é esse o objetivo que você está querendo. E agora, eu quero contar um segredo de precificação. Um segredo que, entendendo aqui muito bem, né, que tudo começa com as crenças limitantes, como eu falei para vocês, crenças limitantes que geram medos, que travam vocês. Então, daí você vai começar a mudar como? É mudando o posicionamento, é entendendo que na precificação você precisa construir fatores tangíveis, que são mensuráveis e intangíveis,
dentro do seu negócio, para construir o seu posicionamento, sua relação, é o posicionamento que constrói valor, que gera valor em todo o processo de venda, do momento que o cliente te conhece até o final. Falamos sobre tudo isso. E agora, eu quero falar para vocês sobre a estratégia que você, micro, pequeno empreendedor, deve utilizar no seu negócio. Existem 3 estratégias de mercado que a gente usa, né, para quando a gente fala de precificação, de estratégia de precificação. Essas 3 estratégias são preço, foco e diferenciação. Quando eu falo de preço, é mais barato, é você entrar na pechincha. E muitos de vocês, muitas vezes, vocês entram nessa guerra de preço. E é desleal. Por quê? Porque vocês não têm como abraçar o mundo, vocês não têm como atender o maior número de clientes para ser lucrativo efetivamente. E o que acontece? Vocês trabalham e não vê o dinheiro. Por quê? Porque vocês estão operando no modo preço. E o modo preço não funciona para micro e pequeno empreendedor, porque não consegue alcançar volume. Quando eu falo de a estratégia de foco, é com extremo foco, geralmente é muito aplicado para públicos de classe A+, né? É um público muito alto. E aí precisa também de um nível de dedicação, de empenho muito grande, que geralmente micro e pequenos empreendedores não têm, por diversos fatores, por exemplo, como a família, como filho, você já tem 1 milhão de coisas, você não tem esse tempo para demandar. Então, qual a estratégia de precificação que você vai utilizar? É a estratégia de diferenciação, ou seja, é mostrar, deixar claro o seu diferencial. Não dá para ser mais do mesmo. Você tem que se convencer de que você tem algo de diferencial. O que é intangível dentro do seu negócio? O que eu construí dentro do meu negócio que nenhuma da minha concorrência como um todo não tem? O que é intangível? É uma comunidade que eu criei, é algo que eu fiz, que só eu consigo fazer, né? É algo que ninguém consegue copiar dentro daquilo que é o meu serviço, é uma metodologia que eu fiz, que eu inovei, é a forma como eu trato, é o atendimento com o meu cliente, com o meu público final, é a comunidade de apoio que eu criei com o meu público final. O que você fez de diferente? Essa diferenciação que vai promover o seu negócio, que vai realmente fazer você ter maior lucratividade no seu negócio, investindo assim menos tempo para você conseguir dedicar tempo para você, para sua família, que é o objetivo de mulheres que empreendem, começam a empreender, a grande maioria das mulheres que empreendem. Então, ignorar parte do mercado, quando eu falo de ignorar parte do mercado, ignorar parte de clientes é normal. E você precisa aprender a dizer não. Quando eu falo isso, e quando você monta uma estratégia de diferenciação, você deixa muito claro quais são aquilo que é o importante do seu negócio, quais são a sua diferenciação, informação, em número de clientes, pacientes atendidos, de caído de sucesso, quando você mostra ali a sua, de alguma maneira, a sua formação específica, a sua metodologia, você mostrou tudo isso para o seu cliente. Vai ter gente que vai poder pagar por você. E vai ter aqueles que não vão poder pagar por você. E tudo bem. Você não precisa querer abraçar o mundo. Ah, mas você tem que abraçar todo mundo. Não, porque quando você tenta ser tudo de uma vez, você vira um pato, sabe? Aquela história do pato? Que não nada direito, não anda direito, nem voa direito. E as pessoas querem cada vez mais especialistas. Então, seja um especialista da sua área. Tenha um foco dentro daquilo que é importante para o seu público final. O que é a dor do seu público final? E aí você vai vender a sua diferenciação. Deixe claro esse valor para o seu cliente. Entenda como dizer não. E aí, como eu vou contar para você agora, um case clássico. Vamos pensar que você bebe, gosta de vinho. Eu não entendo absolutamente nada de vinho. Então, se eu vou no mercado e eu vejo uma garrafa de vinho custando 300, a outra 150 e a outra 50, a minha percepção é que, de cara, as pessoas têm essa percepção, nós seres humanos temos essa percepção de que o mais caro é o melhor. Se você tem para pagar, você vai pagar nos R$ 300. Os R$ 300 tem lá um sommelier que vai falar, olha, isso daqui realmente é muito bom, e é isso e aquilo. Se você não sabe ler rótulo, não sabe nada, você vai achar que o mais caro é o melhor. E provavelmente o mais barato é o pior. Então, as pessoas elas já começam a criar um estereótipo sobre o preço. Se é muito barato, você não é tão bom.
Se é muito caro, uau, é o concurso. Quem não tem dinheiro, que não tem condição de pagar 300, vai fazer um super esforço para comprar a garrafa de R$ 150, que é a mediana. Ah, essa daqui deve ser o meio termo, deve ser bom, deve ser muito legal. Agora, a partir do momento que você deixa claro, por exemplo, no rótulo, a qualidade, você faz o seu cliente entender a vantagem do seu produto, né? Talvez aquele cliente que fosse até pagar os R$ 50, ele avalie melhor, ele fala assim, nossa, mas esse de 150 aqui é 3 vezes mais, mas realmente vale a pena, porque o valor, a saborização, e eu não consigo pagar aqui, pagar muito 6 vezes mais por esse produto, mas em compensação eu tenho o melhor, a melhor qualidade naquilo que é o produto, naquilo que é a uva, não sei. O que eu estou falando para você é que quando você bota o seu preço, começa a competir por preço, você não vai ser valorizada, você não vai ser preterida. E aí, realmente, você sempre insiste na disputa por preço. As pessoas não valorizam aquilo que é a sua qualificação, aquilo que é intangível dentro do seu negócio, o seu atendimento, tudo que você faz de diferenciação. Por quê? Porque você mesmo não se valoriza. Isso é um processo. Você precisa valorizar o seu produto ou serviço. Você precisa colocar o seu produto ou serviço na prateleira como qual é a posição que você quer alcançar. Ah, eu quero ser o produto de R$ 50, eu quero ser o vinho de 50, eu consigo ser o vinho de 150 para o meu público, ou eu quero ser o vinho de R$ 300. Eu quero ter uma estratégia de foco, eu vou me dedicar. Nesse momento de você escolher qual a estratégia, eu indico que você escolha a estratégia de diferenciação. Mostre a diferenciação sobre o seu produto. Não seja a pechincha da vez. Gabi, eu estou sendo a pechincha da vez. Se você está sendo a pechincha da vez, avalie o seu público-alvo, avalie o seu serviço, o seu produto, veja se está condizente uma coisa com a outra, entenda a concorrência, o quanto o seu mercado está cobrando. Você tem um diferencial nítido da concorrência, isso é primordial. Se você não tem um diferencial claro frente à concorrência, por que eu vou pagar R$ 150 nesse vinho se é igualzinho ao vinho de 50? Não tem por que a pessoa fazer isso. Então, é nesse objetivo que você vai começar a focar, nesse passo a passo. Entenda a intangibilidade do seu produto ou serviço e faça a sua precificação se valorizando, mostrando a sua atitude, mostrando o seu valor, entendendo a concorrência com o seu público final para conseguir se posicionar e cobrar o quanto você vale e não o quanto o mercado dita. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, me segue no canal que tem muito mais dicas, muito mais instruções para você que precisa aprender a lucrar mais no seu negócio. Beijo, até a próxima aula.